No quadro PET de hoje vamos falar sobre a leishmaniose e também outros assuntos ligados ao mundo animal. Aqui no estúdio temos a participação do médico veterinário, Dr. Adelmo Guilhoto Miguel, a quem eu agradeço a presença mais uma vez. Como vai, doutor? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Foi bem de férias? Muito bem. Apesar de não ter saído, né? Ter trabalhado, né? Cansei bastante. É isso aí. Doutor, aconteceu naquele canil de Piedade uma suspeita de leishmaniose em um dos funcionários. Sim. E outros também com suspeitas, né? Sim. Parece que um já foi confirmado. Eu gostaria que o senhor falasse da leishmaniose. O que seria a leishmaniose? Pessoal, importante que todos conheçam e saibam dessa doença. É uma doença muito preocupante, está mobilizando muito a classe veterinária e os serviços de zoonoses aí da nossa região, tá? E eu sempre falo o seguinte, ela é uma doença muito mais difícil de combater do que a dengue. As duas são transmitidas por mosquito, são mosquitos diferentes. O mosquito da dengue ele não transmite a leishmaniose, tá? Mas existe um detalhe que preocupa muito a gente. O mosquito da dengue, basta que você não tenha água parada para que você não tenha o mosquito. O da leishmaniose não. O da leishmaniose, ele se multiplica em qualquer matéria orgânica. Nossa. Então, se você tem ali um quintal com um galinheiro, né? Se você jogou um lixo orgânico ali num terreno baldio, um vaso de planta, terra, é possível, né? A proliferação o mosquito é muito mais difícil Como é que é o contágio, de ser combatido. O contágio é através da picada do mosquito, tá? O que é mais preocupante é que a doença é transmitida para os animais e para o ser humano. Então, eu diria assim, primeiro o animal pega e o mosquito pica o animal e depois pica o ser humano ou não? Como é que seria isso aí? O que acontece o mosquito é específico, é um mosquito que a gente chama de mosquito palha. Se esse mosquito estiver contaminado com a leishmaniose e ele picar o cão, cão pegou a doença. Então a transmissão não é do cão para o animal, para o homem, não, é independente. É necessário o mosquito estar contaminado. E aí os dois vão ter a mesma propensão. E ele se contamina como, o mosquito? Picando algum animal ou algum ser humano que tenha a doença já. Ah, entendi, tá? Que já tem a doença. Exatamente. Então se no seu animal tiver, também é possível fazer a transmissão. Exatamente, essa que é a nossa preocupação. E como identificar que um animal está com leishmaniose, doutor? Pessoal, muito atento aí aos bichinhos em casa, tá? O que a gente mais pega lá na clínica são animais que começam a ter um quadro de emagrecimento sem explicação, eles começam a ter problemas de pele, falta de apetite. Falta de apetite, uma coisa que é difícil de explicar, mas é muito característico da leishmaniose, os animais eles ficam com as unhas muito grandes, você corta a unha desse animal, mesmo, cresce muito. Em poucos dias a unha dele já está gigante de novo, né? Fezes, tem como identificar alguma coisa? Mudança de são cor? sintomas inespecíficos, aí ele pode ter diarreia, vômito, né? Mas o principal, pessoal, lesões de pele, muitas feridas na pele, emagrecimento. Sei. Esse crescimento das unhas exagerado. Engraçado. E como existe também a doença, a versão visceral, geralmente esse animal ele vai ficar com a barriguinha bem distendida, ele vai ficar magrinho e bem barrigudo. Entendi. Né? Então é uma doença bem agressiva. É possível evitar? Limpando o espaço? É possível evitar, são todas medidas paliativas, né? Então para o cão, o que eu aconselho às pessoas que estão assistindo a gente? Utilizem coleiras repelentes. Existem coleiras repelentes extremamente eficientes, várias marcas, em qualquer pet shop hoje a gente encontra essas coleiras. E funciona mesmo. Funciona muito bem, é o que a gente mais aconselha. Entendi. E para as pessoas, usar repelente, telar a casa, né? Para evitar a entrada no mosquito. Mosquito palha. É comum esse mosquito palha, hein? Doutor, se o cachorro for contaminado, como é que é o tratamento? Tem cura? Enfim, o que o senhor pode indicar? Essa é a nossa grande preocupação, Barazal. A doença não tem cura nem para o ser humano e nem para os animais. Então, tanto o humano quanto o animal que adquirir a leishmaniose, ele vai permanecer portador da doença para sempre. E aí só tem que fazer o tratamento, não tem jeito. O ser humano ele vai ficar dependente de medicação
para o resto da vida, o dog também, se essa doença não causar complicações o suficientes para levá-lo à morte. E no caso do cachorro, ou do gato? A mesma coisa. Também leva à morte? Também leva à morte. E é um assunto extremamente polêmico, a gente poderia aqui ficar a tarde inteira falando disso. Aliás, o senhor dá aula sobre isso, né? Exatamente. Mas, no caso do cão, é permitida a eutanásia. Tá? Por ser uma doença muito grave, né, o que a gente põe ali para as pessoas quando vai conversar depois de um diagnóstico de leishmaniose é se ela vai querer correr o risco de manter um animal portador de uma doença incurável próximo da família dela. Que pode transmitir para a família. Que pode transmitir para a família. Puxa vida, que coisa séria, hein? Então, no caso dos animais, a maioria das pessoas opta pela eutanásia. Até por causa desse risco. Por causa do risco, do custo do tratamento, né? Tá certo. Bom, quem tiver alguma informação, alguma dúvida sobre isso, pode procurar o Dr. Adelmo Guilhoto Miguel. Ele vai, com certeza, atender você e responder você. No final da entrevista aqui, a gente vai colocar o contato dele. Porque eu preciso mudar um pouco de assunto, viu, doutor? Porque tem feito muito calor aí, não é? E é preciso tomar cuidado com os bichos, com os animais. A gente preparou uma reportagem sobre isso. Vamos ver aqui. O avestruz é da savana, está acostumado com as altas temperaturas. Mesmo assim, um irrigador pequenininho não faz mal a ninguém, né? No recinto das antas, um tanque para se refrescar. E os ursos de óculos, hein? Mandando ver no milho, abóbora, banana, tudo congelado. Já para os elefantes, o famoso casal Aiza e Sandro, um banho de mangueira para aguentar o dia quente. Esses são animais do zoológico Quinzinho de Barros. E assim como nós, eles também sofrem com todo esse calorão. Nos dias muito quentes, a gente fica mais molão, procurando realmente os locais mais fresquinhos. Para os animais é a mesma coisa. Eles vão procurar os locais que são mais friozinhos dentro do recinto e vão ficar um pouco mais parados nos momentos de temperatura mais alta, aí de 10 a 4 horas da tarde. Se os animais silvestres sofrem, imagina esses cãezinhos que ficam no canil. Esses cuidados trazem bem-estar e diminuem um pouco a temperatura do ambiente. Nós procuramos colocar água gelada para eles, gelo, nós faz gelinho e coloca para eles. Os bulldog que são muito calorentos, tem a respiração muito ofegante, nós coloca toalha para eles. Daí eles deitam, colocam o peito, dá uma refrescada também. Essa veterinária explica que o calor, no caso desses bichinhos, pode ser fatal. Está aumentando muito o risco de hipotermia nos animais, né, por conta desse verão, né, tá muito quente. Ela diz ainda o que pode ser feito para diminuir o sofrimento deles. Deixar em lugar arejado, ventiladores ligados, procurar não estar passeando com os animais nesse calor, esperar mais à noite para estar fazendo as atividades com eles, né? Respiração diferente, ofegante, já automaticamente já levar esse animal para uma água mais fria, já banhá-lo com uma água mais fria para controle de temperatura. É isso aí, doutor. É difícil quando acontece uma hipertermia, não é? No cachorro. Quais são os primeiros cuidados? O que a pessoa precisa fazer? A veterinária do VT já disse algumas dicas, não é? Sim. Tem a acrescentar alguma coisa? O problema dos cães, pessoal, é que eles não têm suor como a gente, né? Então nós, quando somos submetidos a uma temperatura alta, nós produzimos suor e isso vai esfriar o nosso corpo. Eles não têm isso. Então eles são muito mais propensos à hipertermia, né? Dá para identificar com a língua muito para fora? Eles vão ficar muito ofegantes, com a língua para fora. E eu, infelizmente, nesses quase 20 anos como veterinário, já cheguei a pegar alguns pacientes que vieram a óbito por causa do excesso de calor. Dependendo do tempo, não dá para socorrer, doutor? Não dá tempo. E como é que a pessoa tem que fazer? Eu posso colocar... Teve uma vez, eu tenho uma bulldog francesa, teve uma vez que ela estava meio eufórica, assim, eu achei ela diferente, com a língua para fora e tal, e não tinha feito um passeio tão grande assim. Sabe o que eu fiz? Eu peguei 3 pedras de gelo em casa, comecei a esfregar Comecei a esfregar na cara. Aí tem que procurar lugares mais frescos, refrescar o cão. Dá para fazer isso mesmo? É a mesma conduta que a gente tem quando chega um cachorro assim na clínica. A gente pega aqueles... Bolsa de gelo e vai esfriar o paciente, colocar ele num ambiente mais refrigerado ali, né? Para tentar estabilizar a situação. Doutor, eu até acho que não serve muito, mas protetor solar para cães. Chegaram a lançar uns protetores solares aí. Chegaram, mas
funciona? Ó, as regiões mais propensas assim a câncer de pele no cão é nariz e ponta de orelha, né? Alguns na barriguinha também, quando eles são muito branquinhos. O problema é que eles lambem, né? Aí tira. Então, e eles têm uma língua muito grande que geralmente chega no nariz ali também, né? Aí lambe. Então, às vezes eles lambem. Então, se o seu cãozinho for um lambedor, não vai adiantar muita coisa. O melhor é tirar ele realmente do sol naquelas horas mais quentes do dia, né? Eu tenho tanta pena, às vezes eu fico vendo assim nos parques, assim, aqueles caras andando com aqueles cachorros junto com a bicicleta, com a guia, e para o cachorro fazer exercício meio-dia. Né? É brincadeira. Dá vontade de parar o cara e falar, meu amigo, pelo amor de Deus. Pô. Depois das 10, pessoal, até umas 3, 4 da tarde. Impressionante. Vamos deixar o cachorrinho ali na sombra, em casa. Sem falar que pode queimar a patinha do cachorro. Água fresca, pode causar queimadura, sim. Um asfalto quente chega a mais de 60 graus. É isso aí, pode causar, sim. Bom, vamos ao clipe de fotos. Toda semana as pessoas mandam fotos do amigo Pet e a gente coloca no ar. Põe aí, Palota. Começamos com esses dois grandes amigos, o Fabiano de Sorocaba e o Pet Radesh. O Marcelo de Jundiaí também mandou uma foto pra gente. Essa é a Bela. Eles adoram dar um passeio juntos. Que bacana, não? Já a Aninha Torres de Sorocaba fez um lindo registro dos pets Hector e Antônia. Eles até posaram para a foto, bonitinhos. Olha só que fofa a cachorrinha Meg. Ela mora em Votorantim com a Raquel. E fechamos o clipe de hoje com essa foto que a Rosa de Cerquilho nos enviou. Esse aí é o Darwin. Ele adora descansar dentro dessa caixinha. Que lindo! Enfim, muito obrigado a todos vocês que participam. A gente vai encerrando o quadro Pet de hoje. Coloca o contato do Dr. Adelmo. Se você tiver alguma dúvida, liga para ele vai ter o maior prazer em te atender. Obrigado, viu, doutor, pelas suas informações. Agradeço mais uma vez a oportunidade. É isso aí. Agradeço a 2019 todos. o senhor volta aí em outras oportunidades. Com certeza, muito obrigado. É nosso parceiro. Essa foi a participação do médico veterinário Dr. Adelmo Guilhoto Miguel aqui no quadro Pet de hoje.